Oi, amores, voltei, tudo bem? Terceiro vídeo da semana e último vídeo da semana, será? Não sei. Bom, amores, esse vídeo é para falar de João Lourenço e Isabel dos Santos. Nós acompanhamos aqui nas redes sociais a entrevista que a Isabel dos Santos vai fazer, ou já fez. E eu vi alguns trechos, eu ainda não vi a entrevista, confesso que ainda não vi a entrevista, também não sei se já saiu, estava para sair, mas vimos alguns trechos em que ela falava do pai, falava do facto de não ter podido acompanhar o funeral do pai e tudo mais. Vocês acompanham as minhas redes sociais já há um tempo e vocês sabem qual é a minha opinião com relação à família dos Santos. Portanto, não interpretem isso como um vídeo de defesa da família dos Santos e tudo mais. Eu converso, eu falo com a Tizé, eu falo com a Isabel, elas conhecem a minha opinião e eu sou sempre muito sincera com relação ao que eu penso da governação do pai delas, do que aconteceu e tudo mais. Elas conhecem a minha opinião. O que eu vou falar aqui não é novidade, para mim, pelo menos para quem já me segue há um tempo, não é novidade. Mas a minha questão é: todo mundo diz, a Isabel tem que devolver o dinheiro público que ela roubou, porque ela também se beneficiou e tudo mais. Ok, nós sabemos disso. Nós já sabemos qual é a realidade da família dos Santos. Nós sabemos que o facto deles terem nascido filhos do presidente José Eduardo dos Santos se beneficiaram de muitas coisas do erário público. Nós todos sabemos disso. Não é segredo para ninguém. Mas a minha pergunta é: foi só a família dos Santos que se beneficiou do erário público? Não. Por que só se persegue a Isabel dos Santos? Vi um trecho da entrevista e vi muita gente dizer: não tenho empatia por essa família. Ninguém está a pedir para ter empatia. Você não precisa de ter empatia. Devolvam só aquilo que vocês roubaram. Por que só se pede a Isabel que devolva aquilo que roubaram? Foi só a família dos Santos que se beneficiou do erário público? Não. Toda a corja de ladrões do MPLA, toda a corja de ladrões do erário público está em Angola. Incluindo o homenzinho que ocupa a cadeira da presidência hoje. O João Lourenço, quando entrou no poder, não era bilionário. Hoje ele é bilionário. Hoje, o João Lourenço tem uma das maiores fortunas do nosso país. E diz ele que está a combater a corrupção. O combate à corrupção do João Lourenço só é exclusivo a Isabel dos Santos? Digam-me vocês. Só? Porque até onde nós sabemos, o maior ladrão do erário público não é a Isabel dos Santos. O maior ladrão do erário público é o Manuel Vicente. Eu já trouxe essa informação aqui. E isso não é informação que é segredo. O Manuel Vicente é o maior ladrão do dinheiro público que tem no nosso país. O Manuel Vicente sozinho, tem 40 bilhões de dólares em espécie. Eu estou a falar de espécie. Não estou a falar 40 bilhões de dólares, incluindo propriedades. Não. Eu estou a falar de 40 bilhões de dólares em espécie, ou seja, em dinheiro. E fugiu para o Dubai. Num país que não tem acordo de extradição com Angola. Manuel Vicente foi condenado em Portugal. Estava a ser julgado em Portugal. E nós vimos o João Lourenço, quando ascendeu à presidência, em 2017, a mover seus e terras para tirar o processo de Portugal, para levar para Angola, dizendo que o Manuel Vicente tinha que ser julgado em Angola. Pois o mesmo Manuel Vicente disse: podem ficar com tudo, para Angola eu já não volto. Pagou 4 bilhões de dólares ao João Lourenço e foi-se embora para Portugal. Hoje o homem vive num condomínio que, para você acessar ao condomínio,
é só por convite. Não entras lá à toa. E ele foi para o Dubai justamente por saber que não tem acordo de extradição. Por que só se pede a Isabel para devolver o dinheiro público? Por que não tem um indiciamento do Manuel Vicente? Por que não tem um indiciamento do Higino Carneiro, do Dino Matroce, do outrozinho que era ex-presidente que saiu, o nome dele é que? Aquele tio, até esqueci o nome dele. Ele era tão insignificante que até me esquecemos já. Que era ex-presidente, esqueci o nome dele. Depois você põe no comentário, faz favor. Nós temos uma lista, eu já mostrei num dos meus, tá aqui nos vídeos aqui, eu vos mostrei a lista de todos os milhões do dinheiro público que está na mão do MPLA. Por que não combatem de facto a corrupção e peçam a ele, aliás, peçam não, indiciem essas pessoas e obriguem-nas a devolver os milhões e milhões que tiraram do erário público. A lista é grande. Está aqui num dos meus vídeos. Eu já passei essa informação, eu deixei a lista do primeiro ao último com todos os milhões que lá tem. A minha pergunta é simplesmente por que só se toca no nome da Isabel? Por que só perseguem a Isabel dos Santos? Por quê? Por que só perseguem a Tizé dos Santos? Por que só perseguem os filhos mais velhos do José Eduardo dos Santos? Isso é perseguição política, meus amores. Isso não é combate à corrupção. Eu cheguei à conclusão que o João Lourenço não tem ódio do José Eduardo dos Santos. Ele ama o José Eduardo dos Santos. O sonho do João Lourenço é ser José Eduardo dos Santos. Só que ele nunca vai conseguir. Primeiro porque ele não tem inteligência para isso. José Eduardo dos Santos, posso não lhe gostar, mas ele era inteligente, charmoso. Conseguiu o prestígio dele, mesmo sendo um ditador disfarçado, mas era. Mesmo sendo corrupto, mas era. Tinha prestígio. O João Lourenço não tem. Tem que comprar. Ele só consegue entrar em certos circuitos, gastando dinheiro público para ser recebido lá. E ele só persegue a Isabel. Porque se um dia essa moça disser, eu vou voltar para Angola, vou lutar, vão me prender, mas vou voltar. E eu vou lutar para ser presidente. Meus irmãos, não vamos só nos mentir, não vamos só fingir que não. Eu já costumo dizer, o facto de eu reconhecer as capacidades da Isabel, da Tizé, do Coriondô, não me diminui em nada. Eles podem ser filhos do José Eduardo dos Santos, podem ter se beneficiado, ninguém está a falar que não. Mas isso não significa que eu não possa reconhecer que eles têm inteligência para se cercar de pessoas competentes. E conseguiram chegar onde chegaram por causa disso. O outro foi falsificar convite para se fingir que eles receberam, que lhe convidaram na coroação do rei Charles. A Gisele recebeu no palácio de Windsor. No príncipe Edward entrou pela porta da frente. São conexões, são prestígios que elas foram cultivando ao longo dos anos. Não é comprar, é saber circular no meio e fazer as conexões certas. Se ligar às pessoas certas e às pessoas com competência. Por isso é que elas conseguiram chegar onde chegaram, independente de ser filho ou não e de terem beneficiado ou não de dinheiro. Mas chegaram lá, meus irmãos. Vocês podem não gostar do que eu estou a falar aqui, mas não é mentira. E admitir isso não vai me diminuir em nada. Eu só acho que esse combate à corrupção é seletivo para os filhos do José Eduardo dos Santos. Porque se fosse de facto combate à corrupção, íamos prender todo o MPLA, até o João Lourenço que está sentado na cadeira da presidência. Porque ele é tão gatuno quanto os outros. E eu digo, para terminar o meu vídeo, é impossível você combater a corrupção, porque todos, absolutamente, todos eles comeram do mesmo prato, incluindo quem senta hoje na cadeira da presidência. Portanto, isso não é combate à corrupção. Isso é uma autêntica e descarada perseguição política aos filhos de José Eduardo dos Santos. É só isso. João Lourenço, agora termino. Você nunca, nem que você morrer e nascer de novo, você nunca vai ser José Eduardo dos Santos. E olha que eu nem era fã dele. Fiquem bem.